Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é o podcast do canal Flamengo Sem Limites. Episódio número 3, gravado nesta segunda-feira, dia 28 de maio de 2023. Hoje vamos repercutir um pouco sobre o empate do Flamengo no último sábado. O Flamengo empatou com o Cruzeiro em 1-1 dentro do Maracanã, jogo disputado no último sábado, dia 26, às 18h30. Mais um resultado decepcionante, mais uma atuação do Flamengo em que não foi nada convincente, vamos falar um pouco sobre isso. Vamos também citar aqui algumas informações de última hora, Marinho sendo escanteado dentro do clube, situação médica de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Léo Pereira, Wesley, projeção para o próximo jogo. Quinta-feira tem uma decisão importantíssima, um clássico importantíssimo entre Flamengo e Fluminense. Jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, jogo de volta. Então vamos dar início à nossa resenha aqui, opinião, informação, análise, tudo para vocês. Então lembrando, agora o canal Flamengo Sem Limites também em formato de podcast nas principais plataformas de podcast existentes aí, beleza? Então vamos lá. Nossa primeira pauta aqui, nosso primeiro assunto é exatamente o empate sofrido no último sábado entre Flamengo e Cruzeiro, um empate de 1-1. O time da capital mineira de Belo Horizonte saiu na frente com o gol do Marlon. Logo no início do jogo, numa trama ali pelo setor direito de defesa do Flamengo, ataque pela esquerda do time do Cruzeiro, e o Marlon acertou um belo chute, onde a bola estoura no travessão, bate no pé da trave embaixo e entra. A velocidade da bola chegou ali em torno de 120 km por hora, realmente um chute muito forte. E o Flamengo apresentou aquilo que ele vem mostrando nos últimos jogos, que é exatamente a questão da falta de objetividade. O time toca, mas não consegue encontrar os espaços, não consegue furar defesas mais fechadas, times mais fechados. Foi assim contra o Corinthians, foi assim novamente contra o Cruzeiro, foi assim contra o Nublense. O Flamengo fica com a bola, mas não sabe o que faz com ela. É o famoso arame liso que tanto se fala atualmente. O Flamengo mostra mais uma vez essa sua faceta, de ser um time que não agride o adversário, não ataca o adversário da forma como deveria. Não passa aquilo que todos esperam, que é o quê? Ter a posse de bola e, consequentemente, ter um poder de efetividade com essa posse de bola. Inclusive, o Mauro César Pereira, no seu Twitter, ele trouxe hoje informação, uma estatística do SofaScore, que dos 20 times da Série A, o Flamengo é aquele que mais cria oportunidades de gol. Só que ele também é o líder no desperdício dessas mesmas oportunidades de gol. Então, realmente, é uma incoerência. Você cria tanto, mas você não converte essa criação, não transforma essa criação em gols. E é exatamente o que falta para o Flamengo no momento, gols. O Gabriel Barbosa, que há um bom tempo já não faz jus ao apelido de Gabigol, inclusive perdeu um pênalti contra o Cruzeiro. Quando o jogo ainda estava 1-0 para o time mineiro, o Gabigol teve a oportunidade de marcar, desperdiçou, chutou na trave, a bola voltou para ele, ele completou para o gol, mas não vale, porque isso se torna dois toques, do jogador que bateu o pênalti. Se ela bate na trave e volta para ele, ele não pode chutar em gol, porque invalida o lance, que foi o que aconteceu. Então o Gabigol é um dos que vem perdendo aí grandes oportunidades. O Pedro aceitando muito fácil a marcação do time adversário, não consegue se desvencilhar da marcação do time adversário, se entrega a essa marcação, não consegue competir. Acho que a palavra mais correta hoje para a gente criticar o Flamengo, questionar o posicionamento desse time do Flamengo, é a falta de competitividade com relação às outras equipes. O time ele não compete, ele não briga, ele não luta, ele aceita passivamente a imposição da marcação adversária. E o Pedro vem mostrando exatamente isso, vem num declínio assim, absurdo.
O centroavante que chegou a ter média de quase 1 gol por partida no ano, nos últimos jogos tem se mostrado um jogador ineficiente. Né? Não consegue dar sequência nas jogadas, tenta sempre um passe mais rebuscado, né? O que dificulta muitas vezes, porque em determinados momentos você tem que fazer o arroz com feijão, o básico. Né? Principalmente no momento atual que o Flamengo vem vivendo de total falta de eficiência. E uma coisa que chamou bastante atenção, exatamente numa forma de crítica com relação a esse time, foi a fala do Fabrício Bruno quando terminou a partida e ele foi ali para aquele quadrinho ali de entrevistas pós-jogo, né? E ele soltou o verbo. Então vamos ouvir aí o que disse o Fabrício Bruno após a saída do gramado Maracanã no último sábado. O que explica essa queda de rendimento, Fabrício? Especialmente, por exemplo, hoje, do primeiro tempo para o segundo, caiu demais o rendimento do Flamengo. Cara, falar em constância, a gente precisa ter, mas não é só falar. A gente tem que manter a constância no nosso ritmo de trabalho. É o que eu cobro lá dentro. A gente não pode fazer um grande jogo como fizemos no Fla-Flu e depois a gente fazer 3 jogos com todo respeito de merda, né? A gente não consegue ter a constância. A gente mantém o ritmo no primeiro tempo, uma sequência boa, mas aí no segundo cai um pouco e isso é uma coisa que a gente se cobra pra gente manter esse ritmo durante os 90 minutos. É trabalhar, cara. Pedir perdão ao torcedor, eu sei que o torcedor vem e espera uma vitória num sábado desse. Muita gente tive que comer dentro de casa para vir nos assistir jogar e o mínimo que eles esperam é a vitória. E não aconteceu, peço perdão. Mas ao mesmo tempo conto com eles aqui quinta-feira na decisão contra o Fluminense na Copa do Brasil, que o torcedor é muito mais do que importante pra gente, é nosso 10º jogador que empurra o nosso time. Esfriar a cabeça, ter tranquilidade, saber que não tá tudo errado e seguir trabalhando em busca dessa constância que a gente muito fala, mas lá dentro a gente não apresenta ela durante 90 minutos. Tá vendo? Fabrício Bruno disse tudo e mais alguma coisa, né? Chegar a falar em jogo de M foi realmente uma coisa assim bem, como o termo da moda no Flamengo, né? Contundente. Foi uma declaração muito contundente, realmente. Eu achei até que ele jogou, assim, pesado. Na hora eu até comentei, eu falei, pô, pesada a declaração, muito pesada. Lúcida, diga-se de passagem, mas pesada. Né? Ele pede perdão ao torcedor, que muitas vezes o torcedor deixa de comprar coisas para dentro da própria casa, de alimento, para poder ver o jogo e assistir ao time no Maracanã, ou no estádio que seja o jogo, e ver o time se entregar tão facilmente assim para o adversário, como o Flamengo vem fazendo nos últimos jogos, realmente é para pedir perdão. E eu achei que assim, foi uma declaração bem, como eu disse, forte, expressiva, mas que na verdade é a realidade do time. Né? Porque o Flamengo, se nós pegarmos, eu falei isso no podcast anterior, se nós pegarmos e puxarmos na memória o último grande jogo do Flamengo, né, foi no dia 31 de agosto de 2022, na vitória sobre o Vélez. De lá para cá, o Flamengo não teve uma grande atuação. Teve o primeiro jogo da final do Carioca, que o Flamengo foi melhor do que o Fluminense, mas não foi uma grande exibição. Né, aquele jogo que o Flamengo vence de 2-0. E também contra o Fluminense no Fla-Flu agora da Copa do Brasil, o primeiro tempo. É muito pouco para um time que tem uma folha salarial que beira a casa dos 26 milhões de reais por mês. E um outro detalhe, uma outra estatística também, que a gente tem que trazer, do dia 31 de agosto para cá, o Flamengo fez 15 jogos fora de casa. 15 jogos. Dos 15, o Flamengo ganhou apenas 3 jogos. Desses 15 que foram feitos desde o dia 31 de agosto até esse final de semana. Então, ou seja, o Flamengo ele vem mal das pernas há muito tempo. Não é de agora. Não é somente nas mãos do Jorge Sampaoli, que está no clube há um mês. Não foi somente nas mãos do Vitor Pereira. Já vinha mal desde os tempos do Dorival Júnior mesmo. É porque com as conquistas, né, digamos assim, as atuações mais abaixo, elas ficaram escanteadas. Né, os títulos maquiaram essas exibições. Né? Então é um time que já se mostrava aquém daquilo que pode realmente jogar.
Então, se a gente ampliar essa lupa, esse recorte, então, de bons jogos, nós vamos constatar que, na verdade, do ano passado até agora, o Flamengo só jogou bem nos meses de julho e agosto do ano passado. É muito pouco. É muito pouco. Então, realmente, a fala do Fabrício Bruno, ela vai de encontro a isso. Não adianta nada você fazer um primeiro tempo muito bom contra o Fluminense e depois fazer jogos péssimos, como foram esses últimos do Flamengo e até os anteriores, ao Fla-Flu mesmo. Então, realmente, falta cobrança, falta a diretoria ser mais incisiva, né? A diretoria, muitas vezes, ela é omissa, ela se esconde, ela não vem a público falar, conversar com o torcedor, pelo contrário, ela se esconde, principalmente o presidente, Rodolfo Landim, só aparece na boa, né? O Marcos Braz agora está rolando a boca pequena que ele pode sair do clube, agora no meio do ano, por uma questão política, ele é suplente na Alerj, ele pode assumir o cargo de deputado, e isso faria com que ele deixasse o Flamengo, o comando do futebol do Flamengo, mas que iria para as mãos do Cacau Cota, que é outro também da panela do Rodolfo Landim, ou seja, em termos práticos não mudaria nada, né? Continuaria da mesma forma. Só mudariam os personagens, mas a prática efetiva do trabalho continuaria a mesma coisa, amador, sem planejamento, né? Sem cobrança, com muita omissão, com muito paternalismo. Essa é a cara da diretoria do Flamengo e isso se reflete nos jogadores, que mantém aquela panela quente ali, fervendo entre eles, né, fritando treinador atrás de treinador. Então, esse é o Flamengo atual, que não passa para o torcedor uma imagem de que vai melhorar, de que vai ter uma evolução, de que vai haver uma mudança, uma virada de chave. Pelo contrário, o que se vê é um total vácuo de ideias. A gente não sabe que o Flamengo vai jogar, por exemplo, quinta-feira, contra o Fluminense. A gente não sabe, a gente não tem ideia do que vai acontecer quinta-feira. E é uma sequência de jogos, como eu disse também no outro podcast, muito pesada. São jogos importantes contra times tradicionais, de peso, né, clássicos. Por exemplo, o Flamengo pega o Fluminense quinta-feira, depois encara o Vasco na segunda-feira, depois pega o Racing pela Libertadores, depois pega o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, né? Então, ou seja, é uma sequência forte, pesada e intensa, né? Vamos ver agora que também eu separei um trecho da coletiva do Sampaoli que me chamou muita atenção exatamente porque o repórter pergunta para ele sobre essa questão do comprometimento dos jogadores, né, com o time. Vamos ver o que ele disse. Oi, Sampaoli, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada. Vou te perguntar se você se sente até agora confortável no comando do Flamengo. Por que eu te pergunto isso? Porque o Flamengo se tornou um moedor de técnicos, digamos assim. São vários treinadores em seguida, várias demissões, e não se consegue ter uma sequência no trabalho. E aí muito se fala dos jogadores, da postura dos jogadores, não gostarem do trabalho do treinador e tudo mais. Então eu pergunto isso, inclusive pela questão do próprio treinador. Alguns treinadores recentes do Flamengo terem mudado de postura quando chegam ao Flamengo depois de um tempo, ficarem mais apáticos, menos motivados, aparentemente. Então, eu te pergunto isso. Como se sente hoje no comando do Flamengo depois desse tempo? Eu falei quando cheguei aqui que llegar a este time era uma eleição de vida. O sea, eu queria chegar aqui. Sé que o momento não era ideal, pero era el que tocó. Entonces, no, estoy terriblemente feliz de estar aquí, intentando hacer muchas cosas para que el time tenga un renacer futbolístico y con el poco tiempo que tenemos aquí intentamos hacer eso. O sea, a veces lo logramos en lapso de partidos, a veces no, pero bueno, eso es fuchibol, es convencimiento, convicción. Yo creo que o time, más allá de no tener mucha precisión en ataque, tiene muchas intenciones y bueno, eso me deja motivado para todo lo que viene. Tá aí a fala do Sampaoli, a gente pode perceber que, óbvio, ele não quis jogar no ventilador, né? Foi bem político, né? Bem ali apaziguador, elogiando os jogadores, que não é falta de comprometimento, não é falta de dedicação,
mas não é o que a gente pode perceber dentro de campo nos jogos. Né? Nos jogos nós vemos uma outra questão, né, que passa muito longe digamos, desse comprometimento, dessa responsabilidade, desse profissionalismo, né, que os jogadores não apresentam. Realmente é muito preocupante, porque a gente não vê, como eu disse, uma questão de melhora, né, uma possibilidade de melhora. É muito preocupante para a sequência do campeonato. Né, que eu separei também uma outra frase dele que eu vou ler para vocês aqui, que eu achei bem interessante. Ó. Abre aspas. Cada jogo é uma oportunidade para melhorar. Temos uma final com o Fluminense. Clássico contra o Vasco, tem o Racing. Espero que a impaciência da torcida se torne alimento para nós nos jogos. Ou seja, o Sampaoli está querendo jogar para os torcedores uma imagem de que, na verdade, depende muito mais da torcida do que dos próprios jogadores, da ação, né, do movimento dos jogadores em torno dessa melhora, dessa evolução que o time não vem apresentando. Então, realmente, como repito, mais uma vez, é uma incógnita, a gente não sabe que o Flamengo vai vir para esse jogo de quinta-feira, né, realmente muito complicado, a parte física, repito, está pesando cada vez mais, principalmente no segundo tempo dos jogos. Eu acho que os times, inclusive, já estão sabendo lidar um pouco com isso. Os adversários estão sabendo lidar com isso. Né, os adversários cozinham o jogo, né, parece que faz o Flamengo correr, o time corre errado, né, chega à exaustão física e no segundo tempo se torna um total arame liso realmente. O Flamengo não consegue agredir, ser mais agressivo com a bola, enfrentando os adversários, seja fora de casa, seja no Maracanã. Inclusive, no Maracanã, acho que rola um pouquinho a mais de dedicação, porque tem a torcida ali gritando, fungando no cangote do cara. Então, acho que eles passam a correr um pouquinho mais, não da forma como deveria, mas correm um pouquinho mais. Né? Inclusive, nesse jogo, nós tivemos a questão física sendo muito evidenciada, principalmente na questão do Wesley e do Léo Pereira. Né, o Wesley ele terminou o jogo praticamente se arrastando em campo. Né, ele que fez uma bela jogada, inclusive, para o gol de empate, né, que foi o gol do Ayrton Lucas, que vem sendo realmente o grande destaque do Flamengo no ano, um dos poucos que se salvam nesse time. Inclusive, foi convocado para a seleção da CBF agora, na última convocação desse final de semana que passou. Ele e o Pedro, ao meu ver, hoje não faz jus à convocação. Né? Inclusive, o Flamengo vai ser muito prejudicado ainda mais por essa questão dessa data FIFA, porque além do Ayrton Lucas, que foi convocado, e do Pedro, por parte da seleção da CBF, você tem o Arrascaeta e o Varela pela seleção uruguaia e o Eric Pulgar pela seleção chilena. Então, realmente, isso vai dificultar ainda mais, porque o que seria alguns dias de treinamento livre para o Sampaoli treinar o time nessa data FIFA, ele não vai poder contar aí com 5 jogadores. 5 jogadores que hoje, praticamente ali, o Varela seria titular, porque o Wesley está meio que um tapa-buraco. E como eu estava falando do Wesley, o Wesley ele se arrastou dentro de campo no final do jogo, não tinha a menor condição de continuar por problemas físicos. O Léo Pereira foi substituído pelo Davi Luiz por problemas físicos. O Fabrício Bruno, no jogo anterior, já tinha mostrado também, sentia algum incômodo ali muscular, também quase teve que ser substituído. Nós temos aí a questão do Arrascaeta, do Everton Ribeiro. Então, realmente, o Flamengo, na parte física, vem tendo um problema muito sério com relação a isso, essa continuidade. Eu acho que o Sampaoli, na minha opinião, deveria usar um pouco mais dos garotos. Vitor Hugo, Matheus França. O França até jogou nessa partida contra o Cruzeiro, mas ele também já vinha retornando de um problema lombar, né, de dores lombares. Então era previsível que ele não ficasse os 90 minutos. Então realmente é preocupante pela sequência pesada, dura, que o Flamengo vai enfrentar pela frente aí nas próximas competições para tentar se manter nas 3 frentes: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, e não está nada fácil. A gente tem aqui também a questão da tabela de classificação,
né, o Flamengo ele se manteve agora no 7º lugar, graças à derrota do Fluminense para o Corinthians no jogo de ontem, lá em Itaquera. O Fluminense perdeu de 2-0. Então, com isso, o Flamengo não foi ultrapassado pelo Fluminense, né? O Flamengo se manteve ali em 7º. Na primeira posição vem o Botafogo, surpreendente campanha até. Acho que não vai durar muito, mas por enquanto é surpreendente. O Palmeiras, que perdeu para o Atlético Mineiro, está em 2º lugar. O São Paulo, que venceu o Goiás, está em 3º. O Atlético Mineiro, como venceu o Palmeiras, subiu, foi para 14 pontos. Aí sim ultrapassou o Flamengo, né? Foi para 4º lugar. Ou seja, se o Flamengo tivesse vencido o Cruzeiro, o Flamengo estaria hoje na 4ª colocação, 3ª, 4ª colocação, empatado com o São Paulo. Então, assim, são pontos valiosíssimos que o Flamengo deixa para trás, principalmente jogando em casa contra um time que, do ponto de vista de material humano, deixa muito a desejar em relação ao Flamengo. Mas a gente sabe que futebol, o campo é que fala, o campo é que decide. Então, o Flamengo realmente desperdiçou essa chance de ficar ali na frente, bem próximo de Palmeiras e Botafogo, principalmente, né? O Grêmio, com 14 pontos também, que venceu o Atlético Paranaense, passou o Flamengo, e o Cruzeiro se manteve ali na nossa frente com esse empate no confronto direto entre as duas equipes. Então, em termos de classificação, para o Flamengo não foi tão ruim pelos resultados da rodada. Mas se a gente analisar que o time jogou no Maracanã com 65 mil pessoas empurrando, empatar com o time que veio da 2ª divisão, foi um resultado péssimo, principalmente pelo que o Flamengo não mostrou de positivo neste jogo. Uma outra questão que chamou a atenção nessa partida foi a galera, né, no Maracanã fazendo mosaico para o Vinícius Júnior, né, naquela questão do racismo. Hoje eu estou até aqui com a minha camisa que o Flamengo lançou há um tempo atrás, fazendo uma menção ao Dia da Consciência Negra, né? Acho muito bonita essa camisa, por sinal, principalmente pela questão do que ela simboliza. E em relação ao Vinícius Júnior, a gente fala sempre, né, sobre isso. Você tem que combater o racismo na sua essência da sociedade, né? O Vinícius Júnior, ele é um dos vários e vários seres humanos, pessoas que sofrem com a questão do racismo diariamente, né? Então, ele é um símbolo daquilo que tem mais de nocivo na sociedade, que é o preconceito, principalmente em tempos de crescimento das ideias extremistas da extrema-direita, da ultradireita, no mundo todo e principalmente aqui no Brasil também. Na Espanha não é diferente, né? Então, fica aqui também nossa solidariedade ao Vinícius Júnior. Ele colocou, né, no seu Twitter, inclusive, né, um agradecimento ao Flamengo, diz aí: obrigado por tudo, eu nasci Flamengo e sempre vou te amar, né? Porque tinha um mosaico da torcida do Flamengo, todos com o Vini Júnior. Achei muito bacana essa iniciativa e o Vinícius agradeceu na sua conta no Twitter durante o jogo. Bem legal, fica aqui o registro, né? Informação de hoje, saiu, está aqui noticiado no ge.com, né? Marinho é afastado pelo Flamengo e São Paulo negocia com o jogador. Então, praticamente, o Marinho está fora dos planos do Jorge Sampaoli, né? Está afastado por questões indisciplinares, né? Aqui diz na matéria, assinada pela repórter Letícia Marques e o Taiwan Leiras, os dois setoristas do Flamengo, no ge.com, né? Diz aqui: o atacante acusou dores e se recusou a viajar para o Chile, apesar de ordem da comissão técnica. Marinho foi afastado pelo Flamengo porque se recusou a viajar para o Chile, onde a equipe enfrentou o Ñublense na última quarta-feira, naquele empate de 1-1, pela Copa Libertadores. O atacante está de saída do Clube da Gávea e negocia com o São Paulo. O atacante afirmou que tinha dores musculares e não acatou ordem da comissão técnica de integrar a delegação rubro-negra. O fato aconteceu após o treino da última segunda-feira, antes dos jogadores embarcarem para a Concepción. Dessa forma, o Marinho foi afastado e agora o São Paulo entra na jogada, né, provavelmente a pedido do Dorival Júnior, que é o técnico do São Paulo atualmente. Então o Marinho aí, provavelmente com os dias contados no Flamengo e encaminhando um acerto
com o time da capital paulista, com o São Paulo Futebol Clube. A bem da verdade, o Marinho, se ele saísse hoje, semana passada, um mês atrás, não faria diferença alguma, porque realmente não acrescenta nada em termos esportivos, né? Joga muito mal, não participa dos jogos como se imaginou que ele poderia fazer, né? A gente ficou com aquela imagem do Marinho vice-campeão da Libertadores com o Santos, né? Perdendo a final para o Palmeiras em 2020, né? No período da pandemia. E o Marinho, ele nunca se mostrou capaz de dar um retorno esportivo para o Flamengo desde sua chegada até hoje, realmente mais baixos do que altos, né? Muitas vezes parece que ele não tem a capacidade de compreender o jogo num todo. É um jogo muito intuitivo, né? Que ele pega a bola, dá aquele tapa na frente, corta para o meio, quer chutar de qualquer maneira, né? No famoso minimício aleatório, por isso que o apelido é esse, né? Aleatório, ou seja, não tem capacidade efetiva praticamente nenhuma, é muito raro ele acertar um chute. Então, realmente, o Marinho não vai fazer falta alguma a esse time do Flamengo e, de certa forma, vai abrir brecha para que possa contratar um outro jogador, porque dá uma vaguinha na folha salarial do Flamengo, que já é tão alta, né? Então, vamos aguardar aí só o desfecho para ver se realmente o Marinho vai para o São Paulo e o Flamengo se livra dessa bomba que ele mesmo arrumou no ano passado, né? O outro assunto que a gente traz aqui agora é a projeção para o próximo jogo, né? O Flamengo vai encarar o Fluminense na próxima quinta-feira, às 20 horas, horário de Brasília, dia 1º de junho, no Maracanã, mando de campo do Flamengo. Né, ingressos do Flamengo praticamente já esgotados, né, o setor norte esgotou rapidamente, que é onde ficam as torcidas organizadas do Flamengo. Torcida organizada essa, inclusive, a raça rubro-negra emitiu uma nota, né, questionando a atitude do clube perante esses maus resultados, essas esses jogos ruins, né, que o Flamengo vem mostrando, más atuações. Então a raça rubro-negra foi bem mais enfática, o que me chamou a atenção, porque demorou até para acontecer. As organizadas do Flamengo estão ficando muito quietinhas ultimamente, né? Não estou dizendo que tem que haver violência, não é nada disso. Eu digo em termos de cobrança mesmo efetiva, né? Cobrar a diretoria, cobrar jogador, para que a postura mude. Parece que eles estão acordando, porque colocaram lá que não é o técnico, né? Eu venho falando isso há muito tempo, a questão não é só o técnico, é jogador. Muito jogador acomodado, muito jogador preguiçoso, a gente já falou disso. Então, quinta-feira, 1º de junho, 20 horas no Maracanã, Flamengo e Fluminense decidem quem avança para a próxima fase da Copa do Brasil. Flamengo repleto de problemas físicos, né? Já citei aqui que Léo Pereira e Wesley foram substituídos no jogo contra o Cruzeiro, o Wesley se arrastando em campo, né? Ainda não tem nada definido com relação a esses dois atletas. Me parece que o Flamengo, a diretoria, né, o departamento médico, vai esperar a evolução do quadro para ver o que vai ser feito, mas eu acredito que principalmente o Wesley, não sei se ele vai ter condições de jogo, porque realmente ele não conseguia correr no jogo de sábado, né? E o Varela, como já retornou do problema físico que ele tinha, também é outro que estava com um problema físico, então é muito provável que jogue o Varela. Tem que esperar ali até quinta-feira para a gente ver o que vai acontecer. A situação do Léo Pereira também é uma incógnita, porque, ao que tudo indica, foi problema no joelho, ele sentiu o joelho. E, com relação ao Everton Ribeiro, dificilmente o Everton Ribeiro ficará à disposição. O período estimado para recuperação do Everton Ribeiro no seu problema muscular era de 4 semanas. Nós estamos chegando na metade desse prazo, 2 semanas, desde que ele foi afastado na véspera do jogo contra o Corinthians. Então, Everton Ribeiro vai estar fora, provavelmente, mas tem uma notícia boa, que é o provável retorno do Arrascaeta. Será que é coincidência porque ele foi convocado para a seleção uruguaia? A ver, né? Vamos ver. Porque o Arrascaeta também, muitas vezes, ele fica fora do Flamengo, e quando chega perto de data FIFA, convocação para a seleção uruguaia, ele volta a jogar. Né? Como se fosse um passe de mágica, né? Sai a convocação do Uruguai, Arrascaeta volta a jogar. É uma coincidência absurda. Mas o fato é que o Arrascaeta deve ir para o jogo na quinta-feira. Ele treinou normalmente hoje, né, com o time principal.
Vamos acompanhar agora a evolução dessa melhora, né, do quadro físico do Arrascaeta, porque é um jogador importante e vai trazer um reforço, né, de peso para esse jogo super decisivo da próxima quinta-feira. Por falar em jogo decisivo da próxima quinta-feira, ontem o Fluminense, nosso rival do próximo jogo de quinta, perdeu para o Corinthians numa atuação muito ruim da equipe do Fernando Diniz. E era o time titular. O Fluminense me parece também que vem numa descendente, também muito em função da questão física, né? O Diniz ele exige muito essa parte física, porque ele não faz rodízio de jogadores. Então é uma boa notícia para o Flamengo. O Fluminense vem jogando mal, né? Vem jogando mal, com dificuldade de marcar gols. Então isso pode ser um aspecto positivo para o Flamengo na próxima quinta-feira. A pergunta que fica é, que Flamengo vai entrar em campo na próxima quinta-feira para essa decisão contra o Fluminense? O Flamengo arame liso dos últimos jogos, da maioria dos jogos, ou o Flamengo do primeiro tempo do Fla-Flu no primeiro jogo? Esse é o X da questão. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se alguém tiver a resposta, me passa, por favor, porque realmente é um imenso ponto de interrogação saber que time vai entrar em campo, com que espírito esse time vai entrar em campo na próxima quinta-feira. Realmente é preocupante. Haja coração na próxima quinta-feira, então, no Maracanã, essa decisão importantíssima que pode mudar a chavinha, né, dentro ali do clube, para ver se esses jogadores voltam a jogar minimamente bem, que é o que se espera. Eu tenho acompanhado os outros partidos do Campeonato Brasileiro, são jogos horríveis de se assistir, jogos péssimos, mesmo as equipes que estão lá em cima, ali, Palmeiras, Atlético, Grêmio, vem jogando muito mal. O mínimo que o Flamengo fizer de melhora já é o suficiente para se colocar ali como candidato ao título brasileiro. E esperamos que isso comece a mudar a partir dessa quinta-feira, dia 1º de junho. Então é isso, galera. Agradecer aí, lembrar mais uma vez, o canal Flamengo Sem Limites agora também em podcast. Esse é o 3º episódio, tá? No YouTube, se inscreva no canal, deixe seu like. Também lá, favorite nos podcasts, aí nas plataformas de podcast para você poder ouvir. Divulgue aí para os amigos, para as amigas e dê uma força para o canal. Beleza? Então é isso, tudo de bom. Fiquem aí bem, se cuidem e saudações rubro-negras.